Nós vamos falar hoje sobre a visão de Paulo e vamos entender que existe glórias no sofrimento da vida cristã. Existem glórias no sofrimento da vida cristã. A vida cristã não é uma estufa onde você está livre dos problemas e dos sofrimentos. Pelo contrário, a Bíblia fala que neste mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor já venceu esse mundo por nós. E se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores, porque nós já entramos na guerra, entramos na luta, sabendo já que a vitória é certa, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 12 diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te basta, aleluia. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Perdoe-me por esta ofensa. Agora, estou pronto para visitá-los pela 3ª vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que o visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero dar graças ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos conforta,
A Tua palavra, Pai querido, ela é um bálsamo em meio às dificuldades, em meio às dores, Pai querido, em meio às feridas feitas pela vida, Senhor, até mesmo as feridas feitas pelo Senhor em nossos corações, Pai, em nossas mentes, Senhor Deus. Sabemos que a Tua palavra nos conforta, Deus, é um bálsamo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, que a Tua igreja sinta a mesma alegria, Pai, que eu sinto no meu coração ao contemplar essa palavra nessa noite, Deus. Que os corações aqui presentes, Pai, sejam voltados para a Tua palavra, Senhor, com um desejo, com uma sede, Pai querido, para que a alma deles sejam saciadas, Deus, pela Tua palavra nessa noite. Nos ensina a compreender, Deus, como que os sofrimentos dessa vida, Senhor, eles nos ensinam. Eles são pedagógicos, Deus, para nos manter humilde na Tua presença, Deus. Que a Tua graça, Senhor, é suficiente, Senhor Deus, em nossas vidas. Que a Tua graça nos basta, Senhor. Porque o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e eu me declaro fraco. Eu me declaro fraco nessa noite para que o Seu poder se aperfeiçoe em mim, Senhor. Deus, em nome de Jesus, use de compaixão para com a Tua igreja nessa noite, Senhor. Fala em nossos corações, Deus. Conforta, Deus, o coração daqueles que estão sofrendo, Deus, em nome de Jesus. Conforta o coração daqueles que estão sofrendo por causa da Tua obra, por causa da verdade da Tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor me faz lembrar desse momento da irmã Nicole, Senhor, que está estudando, Pai, o desejo dela é estar aqui nessa noite, Jesus. Visita ela, Deus. Conforta o coração dela em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que porventura, Deus, pretendiam estar aqui nessa noite, mas por algum motivo de força maior, Senhor, eles não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, Deus, confortá-los, Deus, com a Tua presença gloriosa, Senhor. Nos dando a certeza, Pai querido, de que pelas aflições nós conseguimos receber mais graça da parte do Senhor. E que pelas aflições nós conseguimos alcançar, Senhor Deus, uma intimidade maior com o Senhor. E que através dos sofrimentos que o Senhor nos proporciona, Pai querido, o Seu nome é engrandecido nas nossas vidas, Deus. Alimenta a nossa alma, Senhor, fortalece nosso coração. E os laços, Pai querido, de relacionamento com o Senhor sejam estreitados nessa noite por meio dessa palavra, Senhor. Nos faça compreender letra por letra, palavra por palavra nessa noite. Alimenta o nosso espírito e a nossa alma pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele continua desenrolando a bandeira da sua defesa perante a igreja de Coríntios. E agora os falsos apóstolos estão atacando Paulo, dizendo que ele era muito pequeno, que as credenciais deles eram muito pequenas para pastorear a igreja de Coríntios. Que o interesse dele com a igreja de Coríntios não era um interesse legítimo, que ele tinha interesses obscuros, né, por trás da pregação da palavra. E agora o apóstolo Paulo vai se defender disso. Paulo responde a essas levianas acusações destacando 4 verdades lindas que nós vamos entender e absorver para a nossa vida nessa noite. Primeiro, ele vai destacar as visões que ele teve, ele vai destacar os sofrimentos dele, ele vai destacar as credenciais que o ministério dele tinha, a qual o Senhor otorgou a ele. Ele vai destacar que a terceira visita dele aos Coríntios tem um objetivo específico. Amém? Paulo, ele sai agora das ostentações do sofrimento que ele passou, como nós vimos na terça-feira passada, né? Paulo falando sobre, no capítulo 11, ele falando dos sofrimentos que ele enfrentou, de açoites, prisões, e fome, sede, frio, muitas coisas que ele passou. E agora ele entra no campo das visões e das revelações que o Senhor havia dispensado para uma pessoa dele. Essas, por sua vez, o encorajam para uma missão apostólica forte, que foi a qual ele cumpriu. Amém, queridos? Paulo vai dizer que as visões, as revelações que ele teve, fortaleceu ele na caminhada.
Aleluias. E vamos então, do capítulo 12, versículo 1 ao versículo 6, Paulo passa essa visão que ele teve. Ele foi forçado a usar esse método, que ele mesmo reprovava, que é gloriar-se e ostentar as credenciais, as visões, as revelações, coisa que nós não devemos fazer no nosso ministério de maneira nenhuma, porque tudo isso que Deus faz, as revelações, essas graças de Deus derramadas sobre nós, quando Ele revela alguma coisa, quando Ele fala alguma coisa nos nossos corações, não é para nós ficar ostentando isso e nos gloriando nisso, pelo contrário, é para nos fortalecer na caminhada, com a certeza que tudo aqui é temporário e passageiro, mas que o céu é eterno. Aleluia. E é isso que Paulo está querendo dizer mais uma vez aqui. E ele fala que ele fez isso para defender o Evangelho e a cruz de Cristo. Porque o que estava em jogo não era simplesmente a reputação e a vida moral e ética dele. Então ele destaca as suas próprias experiências e põe na mesa as suas credenciais para combater os falsos apóstolos e para fortalecer o Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, nós temos que entender da onde que são essas procedências, essas visões e revelações que Paulo teve. Está aí no versículo 1. Paulo teve várias visões no decorrer do seu ministério. Versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Do Senhor. A fonte das revelações, as fontes das visões de Paulo eram Cristo, Deus. Amém, queridos? Paulo não é a primeira visão que ele teve. Essa não foi a primeira visão que ele teve. Amém? Ele, em Damasco, em Atos capítulo 9, versículo 3 e Atos 22 e 6, ele teve uma visão do Cristo ressuscitado e glorificado, quando ele caiu por terra e Deus converteu o coração dele. Em Jerusalém, está lá em Atos 22, 17 ao 18, ele teve outra revelação. Em Troade, ele também teve uma revelação, está em Atos 16, do 8 ao 10. Em Corinto, também ele teve uma outra revelação, está registrado em Atos capítulo 18, do 1 ao 11. E novamente em Jerusalém, ele teve outra visão, que está registrada em Atos capítulo 23, versículo 11. E agora, das muitas visões que ele teve, ele lembra de uma que aconteceu há 14 anos atrás. Só eu vou contar para vocês uma coisa, já que vocês querem saber, vocês querem que eu ponha na mesa as revelações daquilo que Deus tem falado no meu coração, eu vou lembrar de uma. Essa aconteceu comigo há 14 anos atrás. E por que durante esses 14 anos, irmão, Paulo não havia se gloriado nisso, falado isso para a igreja? Porque ele mesmo adverte Timóteo: Timóteo, eu quero que você pregue a palavra de Deus. É a palavra. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar trazendo revelações e visões. Muitas das vezes tem pessoas que vêm pregar e contam coisas que a gente nem sabe se é verdade. Aumenta a coisa, aumenta as revelações, aumenta aquilo que Deus revelou para ele, para trazer a glória para si mesmo. Paulo está dizendo aqui, com isso, que o importante não é aquilo que eu sei, é aquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós assumimos o púlpito, qualquer de vocês que vierem assumir esse púlpito aqui, que você se preocupe, que você tenha a bondade de pregar a palavra de Deus. O importante não é o que eu sei. O importante não são as experiências do Ferreirinha. O importante é o que Deus diz a seu respeito na palavra dele. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus, não é pelas revelações e as muitas visões que muitas vezes nós temos. Não é pelo testemunho. Igual tenho visto, infelizmente, em nosso meio, muitos pastores. Vai vir um homem que recebeu uma descarga elétrica, ficou sem os braços, sem não sei o que, e aquilo o homem vê, começa a andar no meio da igreja, sem a camisa, ostentando essas credenciais, que muitas das vezes é Deus moendo ele para que ele não se glorie, e ele faz exatamente ao contrário. A palavra de Deus, se a palavra de Deus não for suficiente para vocês, nada mais será suficiente. Em nome de Jesus. E agora, Paulo, ele, antes das provações que Deus havia preparado para que ele sofresse, porque Deus havia avisado ele, eu vou te mostrar, Paulo, o quanto você deve padecer por causa do meu nome. Mas antes de Deus fazer isso, sabe o que Deus fez? Deus levou ele até os céus. João contava na ilha de Patmos, está no Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5.
Antes de Deus desatar os selos e mostrar todo o sofrimento que a igreja vai passar na grande tribulação, sabe o que Deus faz? Deus pega João e leva ele até a parte do trono de Deus, onde Deus está com um livro, onde está escrito toda a história da humanidade. Fala assim: olha aqui, ô João, eu vou te revelar outras coisas, mas uma coisa que eu quero que você fique ciente, que todo o controle do universo está nas minhas mãos, e que eu sou Deus Todo-Poderoso. E depois disso foi que Deus trouxe as visões e as revelações dos selos, das taças da ira de Deus sobre a terra. Muitas das vezes, o que Deus faz conosco? Deus ele nos enche com a graça até transbordar, para que nós compreendamos que o melhor de Deus está por vir. Amém? Está por vir. O que é o melhor de Deus? Os céus, a eternidade de Deus. Jesus fala com os discípulos em João capítulo 4: não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados com o sofrimento. Vocês vão sofrer, serão perseguidos, serão mortos, serão levados à presença de autoridade, serão presos, vão sofrer muito, mas não se turbem os vossos corações. Credes no meu Pai, credes também em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E é isso que eu gostaria que você aprendesse nessa noite. As momentâneas tribulações dessa vida não são de se comparar com a glória que há de ser revelada. O relato das visões, versículo 2 e versículo 4, me acompanha na leitura, por gentileza. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo faz questão de relatar os fatos na terceira pessoa. Por que não falaram? Porque Deus revelou a mim, esse Paulo aqui, eu fui, eu não. Ele estava tão relutante em ter que se gloriar dessas visões e revelações, mas olha, eu conheço um homem. E esse homem era o próprio apóstolo Paulo. Diferente de muitos falsos apóstolos e falsos profetas que tem por aí, que ao contar revelações eles se gabam, eles se acham um Deus em cima do púlpito, como se deles mesmos fossem capazes de fazer alguma coisa. E Paulo nos ensina a humildade na hora de nós falarmos das coisas. Ele fala: olha, eu vi coisas que não são dignas de ser ditas ao ser humano. Aleluia. Paulo não fazia dessa experiência a marca do seu testemunho, do seu ministério, como os muitos fazem hoje em dia. Se você pegar a maioria desses falsos apóstolos, eles sempre têm uma história de pano de fundo para justificar a vida deles. Um nadou não sei quantas horas no mar, foi um tubarão, cercou, nem sabe se é verdade isso. Não é verdade, queridos? Quantos testemunhos nós já ouvimos no púlpito da igreja de pessoas que ficam se gabando, gravam CDs, gravam mensagens e espalham isso para o mundo inteiro, como se fosse a coisa mais importante da vida do ministério deles. Não é isso que é importante. O importante é a palavra de Deus. O importante não é o que eu sei, não é o que eu faço. O importante é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar. Ao afirmar que não sabia se era no corpo ou fora do corpo, Paulo estava combatendo os gnósticos, que afirmavam que a matéria era essencialmente má. Quando ele fala assim, não sei se no corpo, ele está combatendo os gnósticos. Quando ele fala fora do corpo, ele também não está descartando a possibilidade de você ter uma experiência com Deus fora do seu corpo. Pode ser que isso aconteça sim. Pode ser que isso aconteça. Talvez alguém que está em nosso meio já teve uma experiência próxima disso. Só que isso não é para você se gloriar. Isso é Deus fortalecendo você na caminhada. Aleluia. É Deus te mostrando que há um mundo, há um céu, aleluia, esperando por nós. Paulo passa relatando as visões e mostra a grandeza das visões. Versículo 2 e 4 continua ainda. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. O que é esse terceiro céu, pastor? Primeiro céu nós entendemos que essas nuvens que nós vemos. O segundo céu
é as estrelas dos cosmos, e o terceiro céu é onde o Senhor está assentado no trono todo-poderoso. E foi até lá que Paulo foi arrebatado. Esse céu que Paulo fala, o céu ao qual Cristo prometeu nos levar, não é algo imaginário, Ezequias. É algo real, concreto, sólido. Existe o céu, sim. Não é uma fantasia, não é um conto, uma história, uma lenda, mas é uma verdade, é uma realidade. E nós aguardamos esse novo céu e essa nova terra. Está preparado para todos aqueles que amam, para todos aqueles que aguardam a vinda de Cristo. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Paulo estava... A palavra paraíso, ela é parafraseada como se fosse, o significado é como se fosse um jardim amuralhado, um jardim cercado por muralhas. A palavra paraíso significa isso. E nos traz a ideia dos reis persas, que quando eles queriam homenagear alguém, eles pegavam essa pessoa e levavam essa pessoa para dentro dos jardins floridos, plantados e bem regados, bem cuidados, e começavam a passear com essa pessoa pelo jardim e a mostrar as grandezas do palácio. A mesma coisa Deus faz com o apóstolo Paulo. Vem cá, Paulo, deixa eu te mostrar uma coisa. Coisas que não são dignas de dizer ao ser humano, mas que vai fortalecer sua fé na caminhada. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma coisa, queridos. Existe o perigo das visões. Versículo 5, versículo 6. Leia comigo. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que a mim vê e ouve. Sabe o que Paulo está dizendo, queridos? Que essas revelações, ela é um motivo. Ele não contava essa porque não era o motivo que os falsos apóstolos usavam. Como assim, pastor? Os falsos apóstolos, eles estavam inchados por causa das suas visões. Eles estavam soberbos, orgulhosos. Eles batiam isso na cara dos outros. Olha, nós temos experiência com Deus. Eles se orgulhavam e usavam isso de forma vaidosa, de forma orgulhosa. Diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não aplaude a si mesmo por causa dessas visões e revelações. Paulo se gloria das visões e não de si mesmo. Você pode até se alegrar, contar uma visão que você teve, uma experiência que você teve, mas você deve se alegrar com essa visão. E não se achar que você é mais importante, melhor do que os outros, porque você teve essa experiência. Paulo, ele preferia se gloriar nas suas fraquezas. Paulo não ergue uma estátua em sua homenagem. Paulo não cria um fã-clube por causa dessas visões que ele teve. E muitas das vezes o que acontece hoje é isso. A pessoa recebe uma visão desse tamanhozinho, uma revelação desse tamanhozinho, e ele já se põe como o maioral sobre todos. Ele se acha, se destaca, ele acha que é melhor do que os outros porque teve uma pequena visão. Essa não é a função das visões das quais o Senhor tem nos dado. A função não é essa. Não é nos gloriarmos, não é nos exaltarmos. É para fortalecer a nossa fé na caminhada. Aleluia. Paulo guarda essa visão por 14 anos. Até isso ser arrancado dele por força. Ele fala, eu não quero me gloriar nisso, eu não quero. Mas porque você está me forçando a fazer isso, então eu vou me gloriar. Sabe por quê, queridos? Porque a glória, ela não é nossa. O próprio apóstolo Paulo traz uma frase maravilhosa. O Senhor revela a Paulo, para mim, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu vejo uma coisa linda nessa passagem aqui. Paulo gloriando sem se gloriar. Como assim? Paulo se alegrando, sabe? Paulo ostentando sem se ostentar. Paulo ele se alegra com a visão. Ele não está puxando sardinha para a lata dele, não. Ele está feliz, alegre por estar contando isso agora. Não por causa do que isso vai trazer prestígio para ele, mas pela alegria e pelo fato de Deus ter essa misericórdia, essa graça para com a vida dele. Versículo 7 ao versículo 10. Paulo fala dos sofrimentos que ele teve por causa dessa visão. Vamos ler? Versículo 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar.
3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais. Aleluia. Alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Depois da glória, vem a dor. Depois do êxtase de alegria nos céus, do paraíso, vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões. Como assim, pastor? Ele nos mostra que ele sai de diante de Deus, das regiões celestiais, diante dos anjos, diante daquela revelação gloriosa, e quando ele põe o pé aqui na terra, quem é que está esperando ele? Um mensageiro de Satanás. Querido, mas sabe uma coisa que eu aprendi com isso? A palavra de Deus fala assim: olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, grandes e ocultas que você não sabe. Só que isso tem um preço. Tem um preço. Quer ter revelação de Deus? Quer ter a presença de Deus? Quer ter a graça de Deus? Quer ter visões mirabolantes da palavra de Deus? Quer ter visões mirabolantes dos céus? Quer conhecer o reino espiritual? Prepara para um espinho na carne. Isso também não é motivo para você ter medo de ter sede das coisas de Deus. Porque junto com o sofrimento, junto com o espinho na carne, vem também a graça de Deus para poder suportar. Aleluia. E Paulo agora ele sai do céu e bate de cara com Satanás com uma estaca, com um espinho, para fixar sobre a carne dele. O paraíso, a dor, né? Ele sai do paraíso direto para a dor, da glória para o sofrimento. Provou o paraíso nos céus e agora recebe golpes do diabo na sua face. O sofrimento, queridos, ele é inevitável. Inevitável. Então já se acostuma com a ideia de que todo crente sofre. Todo crente sofre, passa por provações, por privações. Isso é normal na nossa caminhada. Normal. Não há vida em dolor. Sofrer é inevitável. Nesse mundo nós teremos aflições. Os sofrimentos de Paulo não são somente físicos, mas são também espirituais. O espinho na carne, vamos entender isso? O que seria esse espinho na carne de Paulo? Há muitas ideias. A Bíblia não relata perfeitamente o que era esse espinho na carne. Temos muitas sugestões. Mas eu creio que Deus privou isso também, para que eu e você se encaixasse dentro desse texto. Porque se Deus põe uma coisa, o espinho na carne é isso. Então aquele grupo de pessoas que tivesse a mesma coisa, iria se ver dentro daquilo. Aquelas pessoas que não se vêem dentro daquilo, não, isso, então o que eu estou sofrendo é um espinho na carne. E Deus não permite que isso seja registrado. Há muitas ideias e nenhuma conclusão. A palavra grega usada para espinho é skolops. Skolops ou skolops. Tá? Que quer dizer que seja qualquer objeto pontiagudo, ou pode ser uma estaca, ou uma lasca de madeira, ou até mesmo aquela pontinha do anzol. Quando Paulo fala assim, olha, foi me fincado uma estaca na minha carne. Primeiro, o que pode ser esse espinho na carne de Paulo? O que pode ser isso, pastor? Pode ser as perturbações espirituais. Como assim? João Calvino, ele fala que, ele acredita, né, que era a natureza humana que perturbava Paulo, que era um espinho na carne de Paulo. Se você ler Romanos capítulo 7, Paulo fala assim, olha, miserável homem que sou, o bem que quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero estou sempre fazendo, e agora, meu Deus, quem me livrar desse corpo, dessa morte? Muitos acreditam que o espinho na carne de Paulo era a natureza humana e pecaminosa, as tentações ou até mesmo uma opressão maligna sobre a vida dele. Qual é a segunda opção que a gente pode ter como o espinho na carne de Paulo? As perseguições e as oposições que ele sofria. Paulo falou, eu sofri perseguições dos gentios e dos meus patrícios, daqueles que são da minha própria nacionalidade, né? E Lutero, né, Martim Lutero, ele acredita
que esse espinho na carne de Paulo eram essas perseguições. Onde Paulo chegava, irmãos, era açoite, era prisão, era cadeia, era gente xingando, incomodando, perseguindo, querendo matar, apedrejando Paulo. Era o tempo todo essa perseguição. Sim, sim. E tem uma terceira visão aqui também. A terceira visão é que era uma enfermidade física, né? Nenhuma delas são conclusivas. Mas a terceira é que poderia ser uma doença física mesmo, que trazia dor para a alma dele. Vai de epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataques de febre por causa da malária, né? E a mais pertinente que nós encontramos é a cegueira, problema de visão. Em Atos capítulo 9, versículo 9, Gálatas capítulo 4, versículo 15, Gálatas 6 e 11, Romanos 16, 22 e Atos 23 e 5, você vai encontrar relatos. Por exemplo, lá em Atos, né, ele estava perante um governador lá, e ele começa a se defender. E de repente ele ofende um homem e falou: quem é você, ó parede branqueada? Aí o pessoal culto: você é doido? Você está ofendendo o sumo sacerdote? Ele me perdoa, desculpa, né? Eu não vi que era o sumo sacerdote. E Paulo conhecia o sumo sacerdote. Então a impressão que tinha é que ele não estava enxergando bem. Lá aos Gálatas, falou assim: olha, veja com quão grandes letras estou escrevendo para vocês. A impressão que se tem é que ele tinha um problema de visão também. Em Romanos 16, 22, ele manda outra pessoa escrever a carta. Ele vai ditando a carta aos Romanos, né, porque ele mesmo não pôde escrever a carta. Então a ideia que se tem também é que seja uma cegueira. Só que nós entendemos que de uma forma ou de outra era um enviado, um mensageiro de Satanás. A pergunta é: pastor, esse enviado, esse mensageiro de Satanás, ele vem por vontade própria? Não, enviado por Deus. Mais um pouquinho para frente entender isso daqui. E Paulo faz uma oração. Assim como Cristo no Getsemane, Paulo orou 3 vezes. A primeira vez não teve resposta nenhuma. Na segunda vez também não teve resposta. Na terceira vez foi que Deus disse: Paulo, é o seguinte, eu não vou tirar esse espinho da sua carne, a minha graça te basta. Mas vamos explorar esse texto aqui. Deus não respondeu pela primeira e pela segunda. Isso nos mostra que devemos perseverar em oração. E que nem sempre Deus responde imediatamente ao nosso clamor. A resposta para Daniel demorou quantos dias? 21 dias. Tem perguntas que não vão ser respondidas. E vamos ver a vida de Jó daqui a pouco. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, mas deu ele força para poder suportar. O sofrimento é indispensável. Assim como Cristo padeceu, é necessário também que soframos. Por quê, pastor? Por que eu tenho que sofrer? Primeiro, para evitar a soberba. Para evitar que nós venhamos ficar ensoberbecidos. Os espinhos muitas das vezes nos impedem de nos incharmos como um balão. Porque se você inchar esse balão vai te esvaziar, esse espinho vai te esvaziar. Se você se inchar como um balão, querer crescer, querer oprimir as pessoas, se inchando por causa do seu comportamento, por causa daquilo que Deus fez na sua vida, vai vir um espinhozinho para esvaziar você. Vai vir um espinho para esvaziar você, porque a glória não é sua. Os espinhos são para esvaziar o nosso orgulho, a nossa vaidade, quebrar a altivez do nosso coração e toda pretensão de glória pessoal. É para isso que servem os espinhos na carne. E é isso que Paulo questiona que não tinha com os outros apóstolos, os falsos apóstolos. Que pelo contrário, eles estavam se gloriando e se sentindo muito bem com isso. Paulo mostra o contrário. Ao mesmo tempo que Satanás esbofeteava, né, o apóstolo Paulo, amando de Deus, Deus usa essa estranha estratégia para mantê-lo humilde. Presta atenção, irmãos. Satanás, ele é ruim, não é? Ele é mau, é homicida por natureza, e Deus é bom. Deus usa Satanás para cumprir um propósito na vida de Paulo. Deus usa Satanás para cumprir um propósito na vida de Jó. Satanás, ele não age por conta própria na sua vida. Satanás não tem domínio sobre a sua vida. Eu fico muito chateado quando as pessoas falam assim: olha, pastor, o meu casamento está em crise, é Satanás. Pastor, eu estou com dificuldade financeira, isso é Satanás. Pastor, o carro que quebrou, isso é Satanás. Tem pessoas que parecem que Satanás é que governa a vida deles, mas não é. Deus é que é soberano na sua vida.
O Satanás, o diabo é simplesmente um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai na sua vida onde Deus deixa. Quando Deus diz basta, ele é obrigado a se retirar. Sabe por quê? Porque para mim, no meu modo de ver, o desejo de Satanás não era esbofetear Paulo. O desejo de Satanás era que Paulo se orgulhasse mesmo, ficasse bastante arrogante, para que ele fosse condenado quando fosse apontado como excelente apóstolo. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se você está sofrendo por causa da obra do Senhor, se você está sofrendo por causa da palavra, eu dei muito graças a Deus quando estava lendo essa palavra aqui nessa tarde, estava estudando essa palavra nessa tarde. E eu dei glória a Deus pelo sofrimento, sabe por quê? Porque o pastor Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte, que essa palavra esbofetear não é aquele soco de direita, né, no palmo do nariz, não. É aquele tapinha de leve assim, ó, para humilhar. Já viu quando alguém quer humilhar, que chega daquele tapinha assim de leve, sai daqui? Era isso que Satanás fazia com o apóstolo Paulo. Esse espinho, esse mensageiro de Satanás, era para humilhar Paulo. Muitas das vezes é necessário Deus mandar espinho na nossa carne. Muitas das vezes é necessário Deus vir nos humilhar. Não que isso é para nos matar, para nos destruir, para nos tirar da presença do Senhor, não. Mas isso é para que nós sejamos humildes na presença do Senhor, para que nós reconheçamos que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é o Satanás por vontade própria que está fazendo você sofrer. É a vontade de Deus, é a mão de Deus, é a permissão de Deus na sua vida. É a vontade de Deus. Eu estou falando de sofrimento por causa do Evangelho. Eu não estou falando de sofrimento por causa de pecado que você cometeu. Aleluia. Para que vem o sofrimento, pastor? Para gerar dependência constante de Deus. O apóstolo Paulo orou várias vezes. O sofrimento ele vem na nossa vida. Aleluia. Sabe para quê? Para que nós possamos nos voltarmos para o Senhor em oração. Por causa disso, Paulo, ele orava ao Senhor. Assim, o sofrimento imposto a nós não é obra de Satanás, mas é Deus a fim de nos levar à oração e à humildade. Eu convidei algumas pessoas para estar aqui nessa noite, pessoas que estão sofrendo. Eu desafio você a vir aqui hoje à noite. E eu sei que essa pessoa podia vir, porque ela precisava de ouvir essa palavra. Sabe por quê, queridos? Porque Deus manda o sofrimento para certas pessoas, para que ela entenda que ela está errada, que ela está, se auto-elogiando demais, porque ela está se achando demais, e Deus manda um espinho na carne, finca a estaca da humildade no coração, na espinha dela. E sabe o que ela faz? Ela pula dessa altura, porque mesmo sendo provada por Deus, ela não se humilha. O sangue de Jesus tem poder. O sofrimento nos põe de joelho diante de Deus, para nos colocar de pé diante dos homens. É isso. O sofrimento é para você ajoelhar, orar, clamar, chorar, interceder. É para isso. Pastor, se eu orar a vida inteira e Deus não tirar um espinho na carne, pelo menos você teve comunhão com Deus a vida inteira, por meio da oração. Para que mais, pastor, que são os sofrimentos? Para mostrar a suficiência. Aleluia, queria chegar aqui, queridos. Para que são os sofrimentos de Deus na nossa vida, irmãos? Para mostrar a suficiência da graça de Deus. Aleluia. Versículo 9. Mas ele me diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim.
Para que serve o sofrimento, pastor? Para mostrar a suficiência da graça de Deus. A graça de Deus é melhor que a vida. A graça de Deus é melhor do que a liberdade. A graça de Deus é melhor do que a saúde, é melhor do que o dinheiro, é melhor do que a fama. A graça de Deus, ela nos mantém de pé, nos mantém vivos, nos mantém livres mesmo em meio às prisões. A graça de Deus mantém o nosso corpo na cadeia, mas mantém a nossa alma livre diante de Deus. É a graça, é pela graça. Aleluia, aleluia. A graça é um remédio para o coração ferido, é um tônico para a alma que está sem vigor. A graça é o remédio para o fraco, é saúde para o doente, é força para o fraco, é a carta de liberdade para a alma aflita, é a canção para a alma aflita, é o pão para o faminto, é a liberdade para o preso e é a vida para o morto. A graça, a graça. A graça, a graça, o favor imerecido de Deus. Eu queria ter mais tempo para poder falar sobre a graça hoje, queridos, e dizer o quão é importante você confiar na graça de Deus. Porque vai ter momentos na sua vida que você vai ter que confiar exclusivamente na graça de Deus, no favor imerecido dele, não que você merece, não porque você é bonzinho, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os sofrimentos vêm para manifestar a graça de Deus sobre nossas vidas. Para que mais, pastor? Para trazer fortalecimento e poder. A força, presta atenção nisso daqui, a força ciente de que é forte é uma fraqueza. Mas a fraqueza ciente de que é totalmente fraca, aí temos a verdadeira força. Quando você acha que você está forte, é que você está fraco. E quando você está fraco, prostrado aos pés do Senhor, rendido aos pés do Senhor, mas assim, Deus, eu sou fraco, eu não aguento mais, eu não suporto. É aí que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Aleluia. Não existe super crente, querido, existe um super Deus todo poderoso que nos fortalece em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio ao sofrimento. Aleluia. O poder de Deus se revela nos fracos, porque no meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não no pecado, mas na rendição do pecador ao Deus Todo-Poderoso. Deus não removeu o espinho da carne de Paulo, mas lhe fez promessas. A minha graça te basta, Paulo. Aleluia. Não vivemos de explicações. Deus não vai explicar tudo para você. Deus não vai explicar tudo. Por que eu estou sofrendo? Deus não vai explicar. Muitas das vezes não vai explicar isso para você. Mas o poder de Deus é suficiente para sarar o cansaço. O poder de Deus é suficiente para te fortalecer em meio às dificuldades. Quer ver um versículo que é muito torcido nos dias de hoje? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu gostaria de ler um versículo com você. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, e vamos ler. A partir do versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Queridos, em nome de Deus, você pode sim passar por essa dificuldade, você pode sim passar por esse deserto, você pode sim passar por essa dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus é com você e Ele está te fortalecendo. Em nome de Jesus, creia que Deus é suficiente, a graça de Deus te basta nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. John Wesley, o nosso querido pastor John Wesley, do passado, homem de Deus, escreveu 42 mil sermões, andava 7.000 quilômetros de cavalo todo ano, pregava às vezes 3 vezes ao dia, e aos 83 anos, sabe o que foi achado no diário pessoal dele?
Ele escreveu assim: nunca me canso, nem pregando, nem viajando e nem escrevendo. Sabe o que é isso? Graça. Graça. Você precisa da graça de Deus, você precisa de dinheiro, precisa da graça de Deus. Você muitas vezes não precisa de saúde, precisa da graça de Deus sobre a sua vida. É a graça que te faz caminhar, que te faz andar, que te faz ver o invisível, crer no impossível. É a graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O sofrimento que é em nossas vidas, ele é pedagógico, tem um objetivo, ele é específico. Como assim, pastor? A vida é um professor implacável. Primeiro, ela manda a prova, depois ela ensina a lição. Já observou isso? Primeiro você sofre igual na hora da prova. Meu Deus, o que é isso? Depois que você sofreu. Aí Deus fala, sabe por que você sofreu? Por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Por que Deus não explica primeiro, né? Ó, você vai sofrer tal coisa, mas vai ser por causa disso. Mas teria muito mais força para suportar, é verdade? Mas Deus, ele tem os meios, os sonhos de Deus, os planos de Deus são mais altos que o nosso. Aleluia. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus sempre tem um propósito na dor. Se Ele não retirou o espinho ainda, queridos, é porque Ele está trabalhando em nós, para depois Ele trabalhar através de nós. Não peça a Deus para tirar o espinho. Você pode até pedir, mas se Ele não tirar, fala assim: Deus, então me enche com a Tua graça, até transbordar, Senhor, para que eu possa suportar. Pastor, por que nós sofremos? Primeiro, porque tem um propósito divino em cada sofrimento. Havia um propósito da vida de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Havia um propósito da vida de José. Havia um propósito da vida de Moisés, de Josué. Sempre tem um propósito de Deus no sofrimento. O que mais, pastor? Porque é possível que Deus resolva nos revelar. É possível que Deus possa nos revelar o porquê nós sofremos. Paulo, Deus revela, sabe porque eu estou testando você? Para você não ficar orgulhoso. Moisés, para você não se ensoberbecer, eu vou levar você primeiro. Você feriu a rocha também, Moisés. Não vai ver a cidade, não. Josué, Josué, atravessar esse povo, vai sofrer, porque eu preciso de você para guiar esse povo até a terra prometida. Deus nunca, queridos, Deus nunca nos repreende se perguntarmos o porquê estamos sofrendo. E se pedimos para esse espinho ser tirado. Deus não nos repreende por causa disso. Ele até quer que você ore a Ele todos os dias por causa disso. Jó perguntou 16 vezes por quê. E fez 34 perguntas para Deus. Nenhuma foi respondida. Jó 42:1. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser ofuscados. Deus veio, tirou todos os bens de Jó, tirou todos os filhos de Jó, deixou Jó doente. Depois Deus vem e restaura tudo e não dá explicação nenhuma. Você tem que estar preparado para isso. Tem sofrimento que você vai passar que Deus não vai te explicar o porquê. Simplesmente passe pela prova dando glórias a Deus. E agradeça a Deus por isso. Paulo faz isso em tudo. Seja conhecido diante de Deus. As suas aflições, como pastor? Por meio da oração e da súplica, e depois com ações de graça. Chora na oração, suplica diante de Deus, mas parou de chorar, parou de suplicar, levanta, troca de roupa e oferece um sacrifício de louvor a Deus. Para Deus, obrigado por essa prova, obrigado por essa dificuldade, Senhor, porque eu sei que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. O sofrimento pode ser um dom de Deus. Paulo foi protegido de ser desqualificado como apóstolo. O sofrimento foi a proteção de Deus na vida do Paulo. Olha, Paulo, esse espinho na carne é para você não ser orgulhoso. Depois não vão ter o que falar de você, porque você foi humilde o tempo todo.
O que mais, pastor? Por que nós sofremos? Satanás pode ser o agente do sofrimento, mas não o fator principal, o fator iniciante. Ele é um cão na coleira de Deus. Deus, de uma forma especial, de uma forma magnífica, Ele cumpre os seus propósitos, fazendo com que o diabo faça a vontade dele, fazendo com que os nossos inimigos também, eles venham sobre nós, sem tirar a soberania dele e sem inibir o homem da sua responsabilidade. Deus é Deus. Fantástico. Deus é fantástico. O que mais, pastor? Deus nos conforta em meio às adversidades. Como assim, pastor? Deus falou o que Paulo precisava ouvir e não o que ele queria ouvir. Em meio ao sofrimento, em meio àquele espinho fincado na carne dele, ele ora: Deus tira, Deus tira, Deus tira. E na terceira vez fala assim: Paulo, fala uma coisa, eu não vou tirar, mas eu vou te capacitar para você poder suportar isso daí. Muitas das vezes, querido, Deus não vai tirar o sofrimento, mas vai te capacitar para você poder suportar até o fim, em nome de Jesus. O sofrimento pode ser também que Deus esteja decidindo, né, que é melhor não remover os espinhos da sua vida. O sofrimento pode ser isso também. Como assim? Fanny Crosby. Vocês não sei a pesquisa sobre Fanny Crosby, uma das maiores compositoras americanas. Aos 42 dias de nascido, ela ficou cega. E ela morreu aos 92 anos. Cega. E tem canções maravilhosas que nós cantamos nos dias de hoje, composta por Fanny Crosby. Fundou instituições, compôs hinos maravilhosos. Sabe por quê? Por causa da graça. Por causa da graça. Bonhoeffer, missionário na Alemanha, ele foi decapitado, foi enforcado em praça pública por Hitler. Mas temos um legado dele maravilhoso. Se você puder comprar e você puder ler a biografia de Bonhoeffer, você vai ficar maravilhado com aquele homem. Mesmo em meio ao sofrimento, temos que dar graças ao nome do Senhor. Vai ter momentos que Deus não vai tirar o espinho da sua carne, mas Ele vai te dar força para você poder suportar. Aleluia. A nossa alegria, por que nós sofremos, pastor? Porque a nossa alegria, Ezequias, ela não está fixa, fora, extra, coração humano. As nossas alegrias são circunstanciais, Claudionor. Não estamos felizes porque temos um carro, uma casa, um emprego. Estamos felizes porque Deus nos salvou do pecado e da morte. A nossa alegria é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não somos felizes por aquilo que temos de bens materiais. Somos felizes porque temos Cristo dentro de nós, morando em nossos corações. A nossa alegria não é circunstancial. O que mais, pastor? O sofrimento é uma chave para que possamos crescer. E só assim nós podemos ver o sofrimento como uma função em nossas vidas, para que possamos declarar o nosso amor por Cristo. É mesmo, pastor? Sim. Como? Paulo fala assim: olha, tudo isso eu sofri, tudo isso eu passei por amor a Cristo. Então é por causa de Cristo, é para Cristo, aleluia, é por Cristo. A nossa razão, a razão do nosso sofrimento, a razão por que nós aceitamos o sofrimento, Cristo. O sofrimento é passageiro, irmãos. Aguenta mais um pouquinho, paciência. Temos que olhar para as circunstâncias da vida com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14 ao 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dias após dias. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, aleluia, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém?
está fixando os seus olhos em Cristo, na eternidade, nos céus? Você acredita que esse sofrimento tem um fim? Amém? Ainda assim um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem vê os céus, são aqueles que conseguem suportar todo tipo de sofrimento. Sabe por que muitas das vezes você não está suportando o sofrimento, querendo abandonar a cruz, abandonar o barco, pular fora? Sabe por quê? Porque você só olha numa visão terrena, você só olha numa visão natural. Começa a pôr os seus olhos em Cristo, começa a colocar os seus olhos nos céus, começa a pensar na eternidade todos os dias, e você vai ver que esses sofrimentos são pequenininhos, são leves, são momentâneos, são passageiros, e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro, Deus mostrou o paraíso para que Paulo não se impressionasse ou desistisse diante das dificuldades. A graça nos basta. Aleluia. Queridos, pense uma coisa comigo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, e eu gosto muito desse versículo. É Deus quem nos mantém de pé em Cristo Jesus. Foi Ele que nos ungiu, foi Ele que nos selou, foi Ele que colocou dentro de nós o Espírito Santo como penhor, como garantia de que esse sofrimento vai acabar e de que um dia Ele vai nos buscar. É Deus que te mantém de pé. Paulo, no versículo 11 ao versículo 13, ele apresenta as credenciais. Ele fala uma coisa com vocês: eu fiz sinais, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas no meio de vocês, por meio de Cristo. Não foi eu que fiz, mas Cristo. Há relatos de pessoas que levavam os lenços de Paulo e colocavam sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. E Paulo estava dizendo: vocês querem que eu me glorie? Está aqui então, ó. Foi no meio de vocês que isso aconteceu. Vocês viram com seus próprios olhos. E mais, pastor? Do versículo 14 ao versículo 21, Paulo fala da terceira viagem dele à igreja de Corinto. Paulo já havia feito 2 viagens. A primeira, viagem missionária, pioneira, quando ele abriu a igreja. A segunda, aquela viagem dolorosa, lembra? Que ele teve que fazer uma viagem dolorosa, brigou com os irmãos, o pau quebrou na igreja de Corinto lá, né? Para ele poder resolver aquela questão com aquele incestuoso. E agora ele quer fazer uma terceira visita. Para quê? Para que Paulo quer voltar novamente na igreja de Corinto? Primeiro, versículo 14. Para demonstrar que ele buscava o bem espiritual da igreja e não os bens materiais da igreja. Está aí no versículo 14. O que mais, pastor? Os falsos apóstolos falavam de si mesmos, se orgulhavam, né? Espoliavam a igreja. E Paulo, diferente desses falsos apóstolos, demonstravam que o objetivo era abençoar ainda mais a vida da igreja. O que mais, pastor? Paulo queria demonstrar a sua prontidão em gastar-se pelas almas deles. Aleluia. Eu fiquei maravilhado quando eu vi isso aqui, Islene. Só eu vou gastar, eu vou ir aí, eu vou gastar financeiramente com vocês, e eu vou gastar a minha saúde, a minha vida com vocês também. Vou mostrar para vocês que meu interesse não é financeiro com vocês. Vou mostrar aqui uma coisa: quem ajunta é o pai ajuda para os filhos, não é os filhos que ajudam para os pais, não. Fica tranquilo. Me perdoem por não ter sido pesado a vocês. Me perdoe por não ter recebido o salário de vocês. Quando eu fui pregar para vocês, quando eu pastoreei vocês são ricos e prósperos, quem me sustentou aí foi a igreja da Macedônia, os pobres. E isso é uma vergonha para vocês. Aleluia. O que mais, pastor? Paulo queria demonstrar que os seus cooperadores, Tito é um deles, né? Eram íntegros, assim como ele também era. Só olha, eu enviei Tito, enviei irmãos aí, né? E eles, por acaso, eles espoliaram vocês? Por acaso o objetivo deles era arrancar dinheiro de vocês? Eu vou ir aí. Eu vou ir combater vocês de frente. Eu estou indo aí. Avisou para a igreja de Coríntios. O que mais, pastor? Paulo queria demonstrar sua preocupação com o estado espiritual daqueles crentes. Do versículo 19 ao 21. Paulo teme encontrar os crentes despreparados espiritualmente nessa visita que ele ia fazer lá. Haviam 2 preocupações de Paulo. Tá? Qual que era a preocupação? Era do relacionamento interpessoal entre os crentes. Está aí no versículo 20. Né? O que tinha lá? O que Paulo temia encontrar no meio deles? Contendas, invejas, iras, porfias. Né? O que é a porfia? É aquele egoísmo, né? Aquela ambição egoísta. Detrações. O que é detrações? Acusações verbais, né? Um acusando o outro. Intrigas, que são as acusações anônimas, né? As fofoquinhas. Os boatos. O que mais, pastor? Ele tinha medo de encontrar orgulho no meio da igreja. Aquelas pessoas que estavam exaltando a si mesmo e estavam com medo de encontrar tumultos no meio da igreja. E isso está relacionado à anarquia, né? Só estou com medo de ir aí e encontrar no meio de vocês isso, né?
O que mais que Paulo tinha medo? A segunda área que Paulo estava preocupado, a área da pureza sexual. Paulo falou assim, olha, versículo 21, eu estou com receio de ir e encontrar vocês mesmos, né? Encontrar os mesmos crentes que eu havia deixado aí, nos mesmos pecados que eles cometiam antes de vir para a casa do Senhor. Na mesma vida sexual promíscua, ele usa 3 palavras para isso. Impureza, prostituição e lascívia, né? A impureza é uma vida desregrada, degenerada, né? É tudo aquilo que impede a comunhão de Deus com o homem. A impureza. E a prostituição é a promiscuidade na relação sexual. E a lascívia é o pensamento, o desejo, os ataques na mente que transbordam em palavras imorais, em ataques verbais imorais. Paulo estava preocupado com essa igreja. Só vou voltar aí. Porque o tempo que eu tive fora, né, aconteceu, pode ser que você esteja desviando da verdade. Há uma grande preocupação em saber. É uma grande preocupação em nós, pastores, em saber se a palavra tem surtido efeito no seu coração. O apóstolo Paulo tinha o desejo de saber se tudo aquilo que ele tinha pregado estava de pé diante da igreja. E às vezes eu me pergunto, estou aqui há 2 anos de alguma coisa, e eu fico preocupado em saber se tudo que nós temos pregado aqui tem transformado vidas neste lugar. Se você, a partir do que você começou a congregar aqui até o dia de hoje, se você teve uma melhora espiritual, um avanço, um progresso espiritual, há uma preocupação no nosso coração. Eu já falei aqui que uma certa vez um jovem me chamou e falou, pastor, eu descobri uma coisa, na verdade eu sou ateu. E isso machucou muito o meu coração, doeu muito o meu coração. Assim, Deus tem sido fiel à pregação da tua palavra. Eu tenho pregado dia após dia a tua palavra e nada mais. E ouvir isso, Deus, fere, dói no meu coração. Dói no nosso coração, que quando nós pregamos a palavra da forma que nós pregamos aqui, e quando vê pessoas caindo em adultério, caindo em prostituição, quando vemos pessoas ligadas à mentira, mesmo pregando tanto como nós pregamos aqui, ver pessoas se desviando por causa do sofrimento, mesmo nós temos pregado que o crente vai passar por sofrimento, por aflições. Isso dói o nosso coração. Se dói o meu coração, tenho certeza que dói o coração de Deus. Em nome de Jesus, que vocês sejam aperfeiçoados pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai querido, porque o Senhor é poderoso em nossas vidas, primeiramente. Porque o Senhor tem uma forma particular, peculiar de trabalhar em nós, Pai, que muitas vezes nós não entendemos. Mas o que precisamos não é entender, Senhor, é aceitar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Senhor, a minha oração, o meu desejo, Pai querido, é que se porventura o Senhor, Deus, precisar de colocar espinho na nossa carne, que o Senhor coloque, Deus. Não nos poupe da dor, mas que em meio a esse sofrimento, em meio a esses espinhos, que a Tua graça seja abundante sobre as nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre nós um poder, Deus, maravilhoso para suportar todas as provações. Deus, em nome de Jesus. Pai, se tem alguém que nessa noite, Deus, que tem sofrido por causa da Tua obra, tem sofrido por causa da Tua palavra, por causa da verdade, Senhor. Primeira oração nossa é que o Senhor venha livrar essa pessoa desse sofrimento, Deus. Mas se isso não for da Tua vontade, que o Senhor venha derramar a Tua graça. Que o Senhor venha nos afogar na Tua graça, Pai, em nome de Jesus.